Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao Evangelho, prece e radiação do Centro Espírita Cearense, com a leitura da mensagem contida no livro Sabedoria Todo Dia, de Lorival Lopes. Sinta a bondade em você. Há uma bondade infinita dentro de você, aguardando a oportunidade de se manifestar. Ela está em essência, mas é viva e pulsante. Para que saia do casulo, como a borboleta sai da lagarta, e apareça no real, no concreto, deve ser descoberta, valorizada e, se preciso, puxada para fora, arrastada pela força do pensamento positivo. E disso você é capaz. Imagine poder amar mais e fazer o bem e verá a bondade latente manifestar-se concretamente, deixando-lhe em feliz estado de alma. Quando você quer ser bom, a bondade apareça. Então, meus irmãos, este evangelho desta noite, ele possa nos levar a uma reflexão sobre a bondade que existe em cada um de nós, que nós somos capazes, que quando a gente quer ser bom, essa bondade aparece. Então, que nós possamos usufruir dessa mensagem do Evangelho de hoje, com as bênçãos do Mestre Jesus recaindo sobre todos nós. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 1, do 5º ao 9º parágrafo. Coletânea de preces, preâmbulo. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos quando ditas de coração e não de lábios. Não impõe nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é grande demais para repelir a voz que lhe implora ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crê que Deus não se atém a uma fórmula, é emprestar-lhes a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, segundo Paulo, capítulo 27, item 16, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso não basta que seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira, e que por isso mesmo não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm quase sempre ficam abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, sem luxo de epítetos, que são apenas enfeites de lantejoulas. Cada palavra deve ter seu alcance próprio, despertar uma ideia, mover uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição, a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que há distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se os lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, reconhece um ato maquinal puramente exterior, ao qual a alma se mantém indiferente.
As preces contidas nessa coletânea estão divididas em 5 categorias. 1. Preces gerais. 2. Preces para si mesmo. 3. Prece pelos vivos. 4. Prece pelos mortos. 5. Preces especiais pelos doentes e obsidiados, com o propósito especial de chamar a atenção sobre o objetivo de cada prece e de tornar mais compreensível o seu alcance. Todas vêm precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivo, sob o título de prefácio. Boa noite, meus irmãos. O Evangelho de hoje, o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, o item 1, preâmbulo. Allan Kardec, ele vem dando continuidade nas orientações sobre a coletânea de preces, onde no item 1 ele narra que os Espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e da maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Os Espíritos não prescrevem nenhuma forma absoluta de prece, meus irmãos. E quando nos dão alguma, é para orientar as nossas ideias e, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Ora, como vemos, este último capítulo não se constitui apenas de preces ditadas por espíritos. Vai muito mais além. Mas é também um manancial de esclarecimentos sobre o espiritismo, devendo então merecer nossa atenção e nossas reflexões em torno deles. Trata-se, sim, de um excelente esforço de aprendizado e de estímulo para a sua prática. É uma forma de aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos no próprio livro, um complemento dos seus ditados sobre nossos deveres para com Deus e o próximo, e no qual são relembrados todos os princípios da doutrina espírita. O que deve ficar bem claro, não esqueçamos, é que não são preces para serem decoradas, o que o Espiritismo não recomenda, mas apenas exemplos para estudo e aprendizado, lembrando sempre que a melhor prece é a que vem do coração e da mente de quem ora, simples, inteligível, clara, sentindo a presença de Deus, a presença do Cristo e dos Espíritos enviados pelo Mestre. A prece não depende do tempo de duração, podendo durar alguns poucos segundos ou minutos, porque a intensidade do sentimento que dá ao pensamento a força necessária para elevar-se através do fluido universal e chegar a quem for dirigida, com muito amor, com muita vontade, com muita dedicação, com muita coragem, a certeza de que pode fazer algo sempre por alguém. Quando isso acontece, a alma, que também se eleva, não tem vontade de retornar e busca prolongar esse momento mais que pode. Nesse capítulo, meus irmãos, os princípios do Espiritismo são evidenciados, porque a prece reflete na sua expressão a fé de quem ora, e a prece do espírita deve sim expressar essa fé, resultado dos estudos, através da razão e do entendimento. Vamos, pois, queridos irmãos, continuar estudando o Espiritismo e a sua moral, vivenciando a cada momento como nos ensinara Jesus.
durante alguns meses, é claro. Inclusive, vamos entendendo sistematicamente, vamos nos aprofundando, onde nós sabemos a importância de compreender e por que Kardec nos trouxe este capítulo. Ora, nós, com esforço e com a vontade de vivenciar a moral de Jesus, com as preces e os comentários de Allan Kardec, nosso mestre, a cada dia nós tenderemos a caminhar sempre nos passos do mestre. Sigamos com Jesus. Muita paz. Neste momento, solicitemos a espiritualidade maior que nos assiste neste Evangelho, que magnetize nossas águas com fluidos salutares, direcionados para eventuais enfermidades físicas, como também para as necessidades espirituais de cada um de nós. Que todas as águas do planeta também possam ser beneficiadas por esse fluido salutar, que vai trazer muita paz, muito repouso para os nossos conflitos internos e nos trazendo a alegria de viver e a fé em Deus. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja.